Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, a inteligência artificial, ela está evoluindo num ritmo que fica até difícil acompanhar, né? E bem no centro disso tudo tem uma ideia, assim, muito poderosa e para muita gente até um pouco assustadora. A inteligência artificial geral, a tal da AGI. Imagina só, uma IA com capacidade cognitiva que se compara ou até supera a nossa, a humana, em praticamente qualquer tarefa. A discussão agora nem é mais se a gente chega lá, mas quando. E aí, as previsões, nossa, elas variam demais. A gente tem aqui umas análises recentes, artigos que trazem tanto aquele otimismo, sabe? Contagiante de líderes da indústria, falando em prazos curtíssimos. É impressionante, né? Tempo tem o ceticismo bem fundamentado de pesquisadores, neurocientistas que pedem mais calma, mais cautela. Então, nossa conversa hoje é para mergulhar nessas diferentes visões, tentar entender o que realmente está em jogo com a chegada da AGI e da superinteligência também, e quais os impactos profundos que essa busca toda já está começando a ter. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, acho que seria bom a gente alinhar o que exatamente diferencia essa IA que a gente usa todo dia, sabe? Da AGI que o pessoal está buscando. Esse é um ponto-chave mesmo. A IA que a gente tem hoje, tipo os modelos de linguagem que geram texto, ou as IAs que recomendam vídeos, músicas, a gente chama isso de IA estreita, ou especializada. São ferramentas, assim, super poderosas, mas para tarefas bem específicas. Uhum. Já a AGI, por outro lado, nossa, representa um salto qualitativo, assim, gigantesco. A gente está falando de um sistema com flexibilidade cognitiva, capaz de aprender, de raciocinar, planejar, se adaptar a tarefas completamente novas. E de forma autônoma, né? Com um desempenho que igualaria ou, quem sabe, superaria um humano em qualquer domínio intelectual. A generalidade e autonomia, eu acho que essas são as palavras-chave. E o interessante é que parece que nem o pessoal que está lá construindo essa tecnologia concorda 100% sobre onde é a linha de chegada, né? Exatamente. Isso que é fascinante, essa variedade de definições. A OpenAI, por exemplo, ela tende a definir a AGI mais em termos de superar humanos na maioria das tarefas que são economicamente valiosas. É uma visão bem pragmática. Certo, focada no valor prático. Isso. Já a DeepMind lá do Google, eles colocam mais ênfase na versatilidade, sabe? Na capacidade de aprender eficientemente novas habilidades mesmo com poucos dados. Algo mais parecido com a forma como nós, humanos, aprendemos. E ainda tem outras visões, como a da ARC Prize Foundation, que está tentando criar testes benchmarks para medir esse progresso. Eles argumentam que a AGI de verdade vai além do valor econômico imediato. O foco deles é mais na capacidade intrínseca de adquirir habilidades que são fundamentalmente novas, fora do que ela foi treinada para fazer originalmente. Essa falta de consenso já mostra o quão desafiador e talvez meio nebuloso o caminho ainda é, né? Cada um define a meta um pouco diferente. E para complicar um pouquinho mais, ainda estão surgindo uns termos novos. A gente ouve falar em IA poderosa, lá da Anthropic, e IA capaz na Microsoft. E mais recentemente, Meta e OpenAI começaram a usar superinteligência artificial. E parece algo ainda mais potente que a AGI. É quase uma sopa de letrinhas. Pois é, a superinteligência seria, digamos, o próximo passo, né? Hipotético, claro. Uma inteligência que não só iguala, mas que excede e muito a capacidade cognitiva humana em tudo. Criatividade, sabedoria, resolução de problemas em escala global. Mas assim, por agora, o foco da corrida mesmo parece ser a AGI. E falando em corrida, vamos entrar nas previsões de tempo? Tem um otimismo bem forte vindo de gente importante. O Sam Altman, da OpenAI, ele chegou a mencionar uns prazos que soam quase ficção científica, não é? Sim, sim. As declarações dele tiveram um impacto enorme. Uma das fontes que a gente analisou aqui, o iNews, reporta essa previsão do Altman sobre a AGI poder chegar até 2025. 2025. É logo ali. Pois é.
E em outra matéria, do Olhar Digital, ele falou sobre a possibilidade de superinteligência em alguns milhares de dias. São prazos, nossa, extremamente curtos se a gente pensar na complexidade toda que envolve isso. E ele não está sozinho nesse otimismo todo, né? O Dario Amodei, da Anthropic, também deu a entender que uma IA poderosa seria plausível por volta de 2026. O que será que alimenta essa confiança toda? Olha, a base desse otimismo, como o artigo da iNews aponta, parece ser uma combinação bem potente de fatores. Primeiro, os avanços que são exponenciais em hardware, chips cada vez mais especializados, mais poderosos para IA. Certo, a capacidade computacional. Isso. Segundo, a sofisticação que não para de crescer dos algoritmos de aprendizado profundo, o Deep Learning, que é o motor por trás dos modelos atuais. E terceiro, a disponibilidade gigantesca de dados para treinar esses modelos. A percepção é que essa combinação está criando um ciclo de feedback positivo, sabe? Acelerando o progresso num ritmo que a gente nunca viu antes. É uma combinação forte mesmo, não dá para negar. Mas, e aqui a coisa fica realmente interessante, essa visão não é unânime, né? Tem um grupo grande de céticos, ou pelo menos de vozes mais cautelosas. Sem dúvida alguma. Existe uma corrente forte de pensamento que argumenta que a gente está talvez superestimando o progresso atual ou então subestimando os obstáculos que ainda faltam pela frente. Teve uma pesquisa bem relevante do painel presidencial da AAAI, que é a Associação para o Avanço da Inteligência Artificial, que ouviu centenas de pesquisadores de ponta e o consenso foi claro. Simplesmente escalar os modelos atuais, sabe? Tornar eles maiores, treinar com mais dados, isso não vai levar a gente até a AGI. Faltam avanços conceituais, fundamentais mesmo. Então quer dizer que não é só uma questão de mais do mesmo, mais computador, mais dado. Que outras barreiras, assim, fundamentais esses críticos apontam? Uma das críticas mais bem articuladas vem do Yann LeCun, que é uma lenda na área, hoje está na Meta. Ele argumenta que os modelos de linguagem grandes, os LLMs, tipo GPT, apesar de serem impressionantes, eles têm falhas que são inerentes para se tornarem AGI. Eles não têm uma capacidade robusta de planejamento, aquilo que o LeCun chama de pensar antes de agir, sabe? Uhum. Além disso, eles têm muita dificuldade em aprender sobre o mundo real de forma contínua, interativa, como nós humanos e até os animais fazem. Na visão dele, são excelentes imitadores de padrões de texto, mas não compreendem o mundo do mesmo jeito que a gente. E essa crítica mais teórica, ela encontra eco em observações mais práticas. O Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista aqui da Unifesp, citado em outra fonte, ele aponta limitações bem concretas. Ah, interessante. Como o que, por exemplo? Ele menciona, por exemplo, que as IAs de hoje ainda têm dificuldade em manter um desempenho consistente, tipo acima de 80% de acerto, em tarefas de escritório que são relativamente simples por períodos um pouco mais longos, tipo 20 minutos. Ele também nota um certo achatamento recente na curva de adoção dessas tecnologias pelas empresas, talvez indicando que aquele hype inicial está começando a esbarrar em barreiras de implementação real, de valor percebido no dia a dia. Entendi. Então tem a questão conceitual dos limites dos modelos atuais e também essas barreiras práticas do uso cotidiano. A dificuldade de transformar o potencial em desempenho consistente no mundo real. Faz sentido. Exato. E para completar esse quadro do ceticismo, tem a visão da Margaret Mitchell, da Hugging Face, que é uma especialista em ética em IA. Ela defende, e de forma bem incisiva até, que qualquer alegação sobre a AGA chegando logo aí precisa ser tratada com muito ceticismo, especialmente se não vier acompanhada de objetivos claros e principalmente de métodos de teste rigorosos, transparentes, para validar essas supostas capacidades. Senão a gente corre o risco de confundir avanços incrementais com a chegada de algo que é qualitativamente diferente. Fica bem claro esse choque de visões. De um lado, Altman, Amodei, falando em 2, 3 anos. Do outro, essa série de argumentos mostrando que o buraco é mais embaixo. E como ficam as outras estimativas de tempo nesse cenário todo? As estimativas variam bastante, refletindo bem essa divisão. Temos os otimistas de curtíssimo prazo que a gente já falou.
Aí tem uma visão mais de médio prazo, talvez representada pelo Demis Hassabis, da DeepMind, que já falou em algo entre 5 a 10 anos. 5 a 10 anos já são um pouco mais factível, talvez. Um pouco mais. E tem os que veem um horizonte ainda mais longo. O Andrej Karpathy, que foi um dos cofundadores da OpenAI, por exemplo, ele estimou publicamente algo acima de 10 anos, talvez entre 2035 e 2044. E o Dr. Álvaro Dias, embora ele não descarte que a gente vai chegar lá, ele claramente não acredita que a AGI seja iminente. É interessante essa posição do Dr. Dias que você mencionou. Eu dou como certo de que chegaremos, a grande questão é o tempo. Parece que captura bem essa mistura de certeza sobre o destino final, mas uma grande incerteza sobre a jornada, né? Exatamente. Ele reconhece o progresso, menciona até a diminuição das tais alucinações nos LLMs, aquelas respostas sem pé nem cabeça ou erradas, como um sinal de avanço. Mas ele diferencia bem a preocupação com a disrupção que já está acontecendo com a IA atual da crença na chegada iminente da AGI. Ele se coloca numa posição mais cautelosa quanto ao tempo, sem cair naquele ceticismo extremo de figuras como o Gary Marcus, que chegam a questionar se os LLMs são sequer o caminho certo. O ponto central para muitos é: o quando ainda é uma grande incógnita, e pode não ser tão cedo quanto alguns estão dizendo por aí. Pessoal, só uma pausa rápida. Se estiverem gostando dessa nossa conversa, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Isso ajuda muito a gente. Bom, voltando. Então, o que tudo isso significa na prática? Independentemente se a AGI vai chegar em 2025, 2035 ou depois, quais são as implicações reais que a gente precisa começar a pensar desde já, com base no que as fontes estão apontando? Olha, as implicações são transformadoras. E as fontes destacam principalmente 2 eixos: o econômico e do trabalho e o ético e social. No lado econômico, o potencial é gigantesco. A iNews detalha bem as oportunidades. Ganhos de produtividade que a gente nunca viu. Aceleração da inovação em áreas como saúde, ciência de materiais, a capacidade de enfrentar desafios globais complexos como as mudanças climáticas. A AI poderia destravar um nível de progresso que hoje é até difícil de imaginar. Só que o outro lado dessa moeda é o impacto no mercado de trabalho. A automação que a AGI permitiria não ia se limitar só a tarefas repetitivas, sabe? Ela poderia abranger funções analíticas, criativas, de tomada de decisão complexa. Ou seja, afetaria muito mais gente. Exatamente. E isso levanta preocupações bem sérias sobre a eliminação de empregos em larga escala, afetando potencialmente todos os níveis de qualificação. Aí a necessidade de adaptação vira urgente. Pensar em requalificação profissional em massa, repensar a educação, talvez até a própria estrutura do trabalho, da renda. Podem surgir novas funções, claro, focadas em colaboração humano-IA, estratégia, ética, supervisão. Mas a transição, essa pode ser bem disruptiva. É um cenário de 2 faces mesmo. Promessa de abundância, de progresso, mas também um risco enorme de deslocamento. E além do trabalho, as fontes também levantam umas bandeiras vermelhas sobre ética e segurança, né? Sim, e são questões igualmente complexas, talvez até mais. Criar uma inteligência que é potencialmente autônoma e superior à nossa, isso levanta dilemas éticos muito profundos sobre controle, sobre responsabilidade, até sobre o próprio valor humano. Quem controla a AGI? Como a gente garante que os objetivos dela vão continuar alinhados com os nossos? Como lidar com vieses que podem ser amplificados por ela? E a questão da segurança. O potencial de uso mal intencionado, seja por governos, grupos ou mesmo risco de acidentes de comportamentos que a gente não previu, com consequências catastróficas. São preocupações que parecem até coisa de filme, né? Mas que estão sendo debatidas muito seriamente. Qual o caminho que se aponta para lidar com isso tudo? A AI News enfatiza muito a necessidade urgente de agir, de forma proativa. Isso inclui desenvolver políticas robustas de governança, de ética para IA, antes mesmo da AGI virar realidade. Promover a transparência nos modelos, nos dados de treinamento, é crucial, algo que empresas como a OpenAI dizem buscar, embora sempre exista o debate sobre o quão transparente é possível ou desejável ser, né? Claro. E, fundamentalmente, é preciso uma colaboração intensa, global, entre governos, academia, indústria, sociedade civil.
Monitoramento contínuo, regulação que consiga se adaptar, cooperação internacional, são vistos como essenciais para navegar esses riscos todos. Não é algo que uma empresa sozinha ou um país sozinho vai conseguir resolver. E aqui vale muito a pena reforçar um ponto super pertinente do Dr. Álvaro Dias. A gente não precisa esperar a IGI para sentir os efeitos. A IA generativa que a gente tem hoje, tipo o ChatGPT, já está mudando profundamente o jeito como a gente trabalha, aprende e interage. Ele foi bem direto. Não precisamos ter uma super IA para ter impacto na vida das pessoas. A transformação já está acontecendo. A IGI seria talvez uma aceleração radical desse processo, tornando essa necessidade de adaptação e de reflexão ética ainda mais urgente. Fazendo então uma recapitulação bem rápida, a gente explorou essa busca pela AGI e pela superinteligência, essa IA que promete igualar ou superar a gente em cognição. Vimos o contraste enorme entre as previsões super otimistas de chegada iminente, impulsionadas por avanços em hardware, dados, e o ceticismo de especialistas que apontam barreiras conceituais, práticas, sugerindo um caminho mais longo. E discutimos as implicações que são monumentais, desde o potencial de revolucionar a produtividade, resolver grandes problemas, até os desafios quase existenciais para o emprego e a necessidade crítica de governança ética e de segurança. O que fica bem claro dessa análise toda é a complexidade e a incerteza do momento atual. A gente está, inegavelmente, numa trajetória de avanço muito rápido, mas o destino final e o cronograma exato da AGI, isso continua em aberto. Isso só reforça a importância de um desenvolvimento cuidadoso que busque maximizar os benefícios potenciais e, ao mesmo tempo, mitigar de forma proativa os riscos. É um equilíbrio delicado, que exige sabedoria, colaboração e um diálogo contínuo, honesto, sobre para onde a gente está indo e por quê? E fica a reflexão final. Diante de previsões tão diferentes e impactos tão profundos, como nós deveríamos nos posicionar? A AGI deve ser tratada com ceticismo, como defendem alguns cientistas, focando mais nos desafios e oportunidades da IA que a gente já tem hoje? Ou será que é uma realidade iminente que vai transformar nossos empregos antes mesmo que a gente tenha tempo de se preparar? Dê sua opinião nos comentários. É uma questão fundamental sobre o futuro que a gente está construindo agora.